Nossa aula de hoje foi dedicada pela nossa querida Goldiziva, Lígia Vieira da Silva Melo, em mérito do seu querido marido, Dr. Marcílio Paulo de Antunes Bueno. Shalom Uvracha. Nossa aula de hoje foi dedicada pela nossa querida Goldiziva, em português, Lígia. Nossa querida Lígia, nossa aluna de tantos e tantos anos, que ela está dedicando a nossa aula em mérito do marido dela, do querido Dr. Marcílio Paulo de Antunes Bueno, que a fama dele servir a Deus era sendo um bom médico. Agora ele está, ele próprio, precisando de uma pronta recuperação. Então nossa aula é no mérito dessa pronta recuperação dele, que ele tenha grandes milagres e tenha uma refuah shelema bepol mamash. E o tema da nossa aula são os sofrimentos. Por que uma pessoa tem que passar por sofrimentos? Nós começamos esse assunto no começo do mundo. Hashem, Deus, Ele criou o mundo, criou um paraíso para a gente. Nesse paraíso, Ele colocou o primeiro homem e a primeira mulher, o Adão e a Eva. Eles não eram perecíveis, nada lá morria, nada lá, ou seja, assim, eles eram imortais. E Hashem deu para ele um desafio. Deus falou para ele, aquele paraíso era tão lindo, tinha tudo de bom. E ele podia comer as frutas de qualquer árvore que ele quisesse. E só tinha uma árvore que ele não podia comer a fruta dela, que ela se chamava Etz Hadat Tovera, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore, ela estava sincronizada lá em cima, na Sefirot, com a Sefirah chamada de Malchut. E pior do que isso, essa árvore estava sincronizada com a Klipá, com um nível de Klipá, que seria assim um nível já de vitalidade impura, que nesse nível de vitalidade impura tem o lado bom e o lado ruim. Ou seja, as coisas se tornam perecíveis. E se ele fizesse essa ação, sendo que o nosso mundo é o mundo da ação, e se ele fizesse essa ação nesse mundo da ação, de comer aquela fruta, ele rebaixaria o mundo para um nível de Klipat Noga e tudo aqui se tornaria perecível. Ou seja, para entender isso, vamos voltar para a história de Moshe Rabbeinu, Moisés, no Egito. Ele pediu para o faraó deixar o nosso povo sair do Egito. O faraó falou, não conheço esse Deus, eu não vou deixar o povo de Israel sair. Hashem falou para ele, então agora vamos dar uma praga para o Egito. Ninguém sabia que iriam ser 10 pragas. Moshe Rabbeinu próprio, Deus não tinha comunicado para ele que iriam ser 10 pragas. Mas, começando pela primeira, se o faraó deixar o povo de Israel sair, aí não vai ter mais a segunda, nem a terceira, nem nenhuma mais. Então a primeira praga iria afetar toda a economia do Egito. No Egito não chove. Até hoje, no Egito, os carros eles não têm limpadores de para-brisa, por incrível que pareça. É um país que não tem chuva. E o rio Nilo, ele sobe, ele rega toda a terra do Egito. E essa é a base da economia deles. Deus falou para Moisés, nós vamos agora transformar esse rio em sangue. E para isso você precisa fazer uma ação no mundo da ação para trazer lá de cima para baixo esse milagre tão grande. Imagina transformar um rio daquele tamanho em sangue. É destruir a economia de um país. Então, Deus falou para Moisés para ele dar uma cajadada no rio Nilo, e essa cajadada, essa ação, vai fazer com que o milagre espiritual desça para esse mundo
e aquele rio se torna sangue. Moisés, ele falou, eu não posso fazer isso, porque essa ação é tipo dar um castigo para o rio. O rio era a idolatria deles. E se o Moshe desse uma cacetada no rio, tipo, ele estaria dando uma cacetada no rio, seria um castigo para o rio. Ele falou, mas quando eu era pequenininho, minha mãe me colocou numa cestinha e me colocou nesse rio, e veio a filha do faraó e me salvou a vida. Não fosse esse rio, eu teria morrido. Então, mesmo que esse rio é a pior das piores coisas possíveis e imagináveis, mesmo que esse rio é a maior idolatria do Egito, mesmo assim, ele me salvou a vida, então não vou poder ser ingrato com ele, por pior que ele seja, não vou poder ser ingrato com ele. Então, não vou poder dar essa cacetada. Nessa hora, Deus podia ter falado para ele, então vamos fazer um milagre sem a cajadada. Vamos fazer esse rio virar sangue sem precisar dessa ação no mundo da ação. Mas não tinha como. Aí Deus falou para Moisés, então você fala para o seu irmão, o Arão, para ele dar a cajadada no rio Nilo. Uma ação tem que ter. Se não tem essa ação no mundo material, não tem como trazer do mundo espiritual para baixo esse milagre tão grande. E então Moshe pediu para Arão deu a cacetada no rio Nilo e o rio virou sangue. Ou seja, porque naquela hora tinha uma sincronização com o milagre lá de cima. Hoje, que essa sincronização já não existe mais, se você viajar para o Egito, for para o rio Nilo e der 50 mil cajadadas no rio, não vai acontecer nada. Agora, por causa que naquele instante existia uma sincronização entre aquele rio e aquele milagre que teria que acontecer, o que faltou foi somente uma ação no mundo da ação para fazer esse milagre acontecer. Aí na hora que Arão deu a cajadada no rio, o rio se tornou sangue. Então a mesma coisa, a gente volta para o começo do mundo. O Adão e a Eva têm lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles fizerem essa ação no mundo da ação, quer dizer, o comer aquela fruta seria como a cajadada que Arão deu no rio Nilo. E naquele instante, naquelas 3 horas somente, aquela árvore estava sincronizada com aquela Klipat Noga, com o nível de vitalidade perecível. E Deus criou o homem e a mulher, deu para eles um mandamento, e no mérito de cumprir esse mandamento de não comer aquela fruta, eles teriam vida eterna no paraíso. E dizem nossos sábios no Zohar que eles teriam 600 mil crianças. 600 mil crianças, quer dizer, isso seria toda a humanidade. Só que para que a pessoa possa cumprir o mandamento não faça, ele tem que ter uma tentação. Então, como todos sabemos, a cobra foi criada no 5º dia da criação e tinham vários detalhes aqui que não aparecem, né? Esses animais que foram criados, as aves, os peixes e as cobras, e cada cobra tem uma espécie diferente. Existia uma espécie de cobra que ela tinha uma forma humana, com mãos e pés e tudo. É uma espécie, não imagino que exista mais essa espécie, e se existir, é claro que ela já não tem mais os pés e as mãos e nada, porque isso foi tirado dela, mas era uma espécie de cobra. Como todos os animais que foram criados por Deus, eles eram todos irracionais, ou seja, o animal só fala no desenho animado, mas se você conversa com o seu animal de estimação, com certeza você vai imaginar que ele está te respondendo, mas o bicho não fala, vamos dizer assim, e com certeza não fala melhor do que você. E de repente aquela cobra começou a falar e ela tinha argumentos muito bons. Da onde essa cobra começou a falar? Diz o Zohar
Deus criou um anjo da morte. É como o Zohar dá uma explicação, diz como num reinado, no nosso mundo material, o rei é uma pessoa muito estudada, muito delicada, o rei não vai matar alguém, mas precisa ter um carrasco naquele reino, porque se uma pessoa precisar ter uma pena de morte, um assassino precisar ter uma pena de morte, tem que ter o carrasco para matar, porque o rei ele é muito delicado, ele não vai matar uma pessoa. Então, por causa disso, Deus ele criou esse anjo da morte, que sempre que alguém precisa, Deus me livre assim, de um castigo, alguma coisa assim, aí esse anjo da morte vai lá, Deus me livre. Então, o anjo da morte, nesse caso, ele também foi criado para uma função lá de cima. Então, dentro da função dele, ele baixou na cobra, naquela espécie de cobra que tinha uma forma humana, e de repente a cobra começou a falar. Por que ela começou a falar? Porque era um encosto, o anjo da morte que baixou nela. Se não fosse esse encosto, ela não falava, a cobra não fala. E aí você vai para o Instituto Butantan, perto da nossa ONG, tem um zoológico das cobras. Procura qual cobra fala português assim perfeitamente, mas naquela hora que Deus criou o mundo era em hebraico clássico. Deus não falou Fiat Lux, Deus falou e aí Or. Então aquela cobra falava hebraico clássico. Então pergunta se tem alguma cobra aí no Instituto Butantan que ela fala hebraico clássico e que ela come pó. Aí vão te falar as duas coisas, cobra não fala, e se você dá pó para a cobra comer, ela morre. Então nós vamos entender duas coisas, que o pó, que o castigo da cobra foi que ela teria que comer pó. Isso é uma linguagem figurativa, quer dizer que o sustento dela vai ser encontrado com facilidade, de graça, em qualquer lugar do mundo, para que ela não precise rezar, porque Deus não quer ouvir a reza dela. A única criatura, a nossa reza, por pior que a gente seja, Deus ele quer ouvir a nossa reza. Mas a da cobra ele não queria ouvir, então ele deu para a cobra, qualquer lugar que ela chega, ela vai ter o sustento dela de graça, como o pó da terra, que ele está em todo lugar, ele está de graça, então ela teria o sustento dela com fartura em qualquer lugar do mundo. Então essa linguagem é figurada. A linguagem dela comer pó é uma linguagem figurada, quer dizer outra coisa, não quer dizer que ela vai comer pó. Mas isso que ela falou não é figurado. Diz o Zohar, não é como se ela tivesse falado, não é talvez, não é o pensamento. Ela era uma cobra verdadeira e baixou o anjo da morte nela de verdade. Ela teve esse encosto e ela começou a falar, era o anjo da morte falando, usando a garganta da cobra para falar. Esse anjo da morte, ele é chamado de Satã. A palavra Satã quer dizer desviador. É uma palavra em hebraico, listot, stiá e desvio. E o Satã é o desviador, ele tenta te desviar. Para que você tenha o mérito de falar o que eles deveriam responder. Eles deveriam falar, Deus falou para não comer essa fruta, e uma cobra está falando para comer, eu tenho que ouvir a quem? Eu vou ouvir a Deus, não vou ouvir a cobra. Não vou obedecer a cobra, vou obedecer a Deus. Só entre parênteses, o diabo do cristianismo foi retirado da mitologia, é outra fonte, não é? Esse anjo da morte do judaísmo, eles pegaram só o nome dele, tipo, para o diabo do cristianismo. Mas o diabo do cristianismo é que no cristianismo, sendo que os italianos antigos, os romanos, eles já tinham pego a idolatria dos gregos antigos. Eles já tinham deturpado ela. E lá na idolatria dos gregos antigos, tinha o Deus do bem e o Deus do mal. Tinha tipo um Deus e o diabo, assim, o reino das trevas, do Hades. E tinha o Zeus e o Hades, né? Tinha desde o começo lá na mitologia uma dualidade. Tinha o Deus do bem e o Deus do mal, o reino do bem e o reino do mal, e os dois eram eternos. Então a fonte do cristianismo é lá, não tem nada a ver com a gente. Então esse Satã no judaísmo, ele é limitado,
ele não pode fazer o que ele quer, e nesse caso a função dele era descer lá e tentar convencer o Adão e a Havá, o Adão e a Eva, a comer aquela fruta daquela árvore, fazer aquela ação no mundo da ação, aquela cajadada, vamos dizer assim, que isso rebaixaria o nosso mundo de um mundo eterno, de um mundo não perecível, rebaixaria ele a um nível de mundo perecível. Aí as pessoas morreriam. Então Deus falou para o homem, para o Adão: se você comer, o dia que você comer essa fruta, você vai morrer. O que quer dizer? Você vai trazer a morte para o mundo. O mundo vai se tornar perecível. Aí o anjo da morte se baixou na cobra, falou para o Adão que esse mundo sempre existiu, essa árvore sempre existiu, e veio alguém e ele comeu essa fruta e virou Deus. E é ele que está falando com vocês. E ninguém gosta de concorrência. Então ele não quer que vocês comam essa fruta para que vocês não sejam Deus também. Aí o Adão, ele se auto-idolatrou. A Havá, a Eva, deu a fruta para ele, ele sentiu ele comendo aquilo, ele vai virar Deus. E ele comeu aquela fruta, e no lugar dele virar Deus, eles tiveram uma queda no precipício. Quer dizer, todo mundo baixou para nível de Klipat Noga, um nível de mistura entre o bem e o mal, onde tudo se torna perecível por causa do mal que está misturado no bem. Então, vamos ver duas menções da palavra trabalho nesse Gênesis. A primeira menção é que está escrito que Hashem, Deus criou o mundo, e ainda as árvores não tinham dado frutas porque não tinha ainda chuva, porque não tinha um homem para trabalhar na terra. Depois que ele comeu aquela fruta do Eitz Hadat, da árvore do bem e do mal, aí Deus dá para ele um castigo. Esse castigo vai ser, esse sofrimento vai ser que, também numa linguagem figurada, Beziata perra tochalechem, com o suor da sua face você vai comer o pão. Quer dizer, ele vai trabalhar duro. Então, aquele trabalho antes do castigo não era um trabalho de verdade. Aquele trabalho é o trabalho divino, que ele tinha que rezar, ele tinha que pedir para Deus para chover, e aí iria chover. Depois que ele fez a ação no mundo da ação, que ele comeu aquela fruta da árvore que estava sincronizada 3 horas com a Klipat Noga, aí ele rebaixou o mundo para um nível perecível, e aí nessa hora, Deus me livre, ele recebe um castigo que aí ele vai ter que trabalhar. Então, pessoal, o primeiro sofrimento do homem é assim: ele chega em casa, ele fala: uau, hoje trabalhei duro, estou cansado, estou quebrado, estou desanimado, e etc, etc, etc. Então esse é o primeiro sofrimento que foi decretado. A mulher, ela não iria, pelo plano divino, a mulher não iria precisar pagar as contas, então o castigo dela não seria o trabalho, por causa que ela deu aquela fruta para ele, sendo que o original da criação dela é que ela seria a mãe de todas as criaturas. Quer dizer, o marido para ela seria como um filho, ela mandaria nele e ele obedeceria. Ela ia falar para ele: olha, vai tomar banho, vai comer, vai escovar o dente, vai colocar uma roupa mais bonita, e ele correndo para fazer tudo. Então o castigo dela foi que ele iria mandar nela. Isso é contra a natureza feminina. A natureza feminina é que ela manda no marido, ela manda nos filhos. Para ela, todo mundo é filho dela. O marido é o filho grande, as crianças são os filhos pequenos, e é contra a natureza dela o fato do marido mandar nela. Então por isso que para ela isso foi um sofrimento. E mais ainda, sofrimento com as crianças, que
não é uma linguagem literal, quer dizer, é permitido, e a mulher deve tomar anestesia para dar à luz, quer dizer, Deus me livre, o médico fala para ela tomar anestesia, ela tem que tomar anestesia, porque senão, de tanto sofrimento na hora que ela dá à luz, uma mulher na nossa geração pode ressurtar de tanto sofrimento. Mas essa linguagem que Be'etzef tel dibanim, quer dizer, com sofrimento ela vai dar à luz às crianças, inclui também a educação das crianças, quer dizer, ela toma uma anestesia na hora do parto, ela não sente nada, mas depois as crianças choram no meio da noite, ela tem que acordar para dar de mamar. De qualquer maneira, os sofrimentos do trabalho, o sofrimento com a família, já começa desde o começo do mundo. Na época do nosso patriarca, do Yitzhak, do Abraão, nosso primeiro patriarca, começou a velhice no mundo. Ou seja, o Adão e a Eva foram criados em idade adulta. Idade adulta do ser humano são 20 anos de idade. Eles eram 2 adultos. Deus criou a galinha, depois a galinha botou o ovo. Quer dizer, Deus criou todos os animais em idade adulta. Então, o que veio antes, o ovo ou a galinha? Deus criou a galinha e a galinha botou o ovo. Para a gente não ter essa pergunta, o que veio antes. Então, o Adão e a Eva, não é que Deus criou eles 2 nenezinhos pequenininhos e deu uma madeirinha para eles. Não, Deus já criou eles 2 pessoas em idade adulta. E a idade adulta do ser humano são 20 anos de idade. Por isso que todos nós, a vida inteira, nos sentimos com 20 anos de idade, que a alma, ela está com 20 anos de idade, a alma é eterna. E a idade adulta do ser humano é 20 anos. Então, Adão e Eva, eles foram criados com 20 anos de idade, e o Adão, ele faleceu com 930 anos de idade. Se você conversasse com ele 5 minutos antes dele falecer, você estaria conversando com um jovem de 20 anos de idade. Aí, isso era Adão e Eva, 2 pessoas com 20 anos de idade que viveram quase 1000 anos, e com os 20 anos de idade, quer dizer, o corpo deles não envelheceu. Quer dizer, na decomposição do mundo, estava incluso a morte, o mundo se tornou perecível, as pessoas começaram a falecer, mas não a velhice. Na época do nosso patriarca Abraão, já começamos a envelhecer. Na época do nosso patriarca Yaakov, já vieram as doenças. Então, se nós pegarmos como um pacote de sofrimentos do mundo, a Eva, ela recebeu no pacote dela os sofrimentos com a família. O Adão recebeu o sofrimento com o trabalho. Posteriormente, o homem e a mulher receberam os sofrimentos da velhice e, posteriormente, o sofrimento das doenças. E, como dissemos desde o começo, tudo isso tem limite. Diz o Baal Shem Tov, a divina providência, ela chega ao ponto de, quando uma folha de uma árvore precisa cair, está decretado lá de cima que essa folha dessa árvore vai cair. Se ela vai cair por causa que uma pessoa arrancou ela, ou se ela vai cair por causa que o vento fez ela cair, e quantas cambalhotas ela vai dar até ela parar de dar cambalhota, isso tudo já está determinado lá de cima. Olha só que coisa maravilhosa. Então quer dizer que os sofrimentos, eles estão determinados, o quanto sofrimento cada pessoa vai receber, isso está determinado lá de cima. Existem vários fatores para esses sofrimentos. Tem um versículo na Torá, um versículo absolutamente desnecessário. Esse versículo diz, olho por olho, dente por dente, vida por vida, ferimento por ferimento. Esse versículo, ele é um versículo da Torá, que ele é contra a Torá. Ou seja, é um versículo do Pentateuco, que ele é contra o Pentateuco. Porque pela Torá, se uma pessoa chega num casamento
e ele tira a dentadura e coloca a dentadura em cima da mesa. E ele fala, gente, se alguém mexer comigo, eu posso dar um soco na boca dele, eu vou quebrar todos os dentes dele, vocês não vão poder me fazer nada, porque eu não tenho dentes. Aí vão falar, não, você vai ter que pagar a cada implante, você vai ter que pagar a indenização moral, você vai ter que pagar o tempo de trabalho que essa pessoa perdeu, vai ter que pagar o médico, vai ter que pagar um monte de coisas. Então por que está escrito dente por dente? E está escrito olho por olho. Se você tira o olho de alguém, a pessoa morre. Então se alguém deu um soco no olho do outro e o outro perdeu o olho, você não vai poder tirar o olho dele. E ferimento por ferimento, quer dizer, tudo isso é contra o Pentateuco, é contra a Torá. Então por que existe esse versículo? Sempre que tem um versículo na Torá, que ele é um versículo inteligível, então ele está te mostrando alguma coisa por trás, ele está te mostrando a Torá oculta, por trás dos bastidores. Ele está te revelando uma coisa oculta. E o que ele está te revelando, esse versículo, olho por olho, dente por dente, ele está te revelando que o céu é eterno. A recompensa por você ter feito uma coisa boa nesse mundo é uma recompensa eterna. O pagamento pelo bem que você fez é eterno. Você vai viver num paraíso eternamente. Agora, o castigo por uma coisa ruim que a gente fez, ele tem um limite. Não existe inferno eterno, e o limite dos sofrimentos que a gente passa é no máximo o que a gente fez. No máximo dos máximos, não mais do que isso. Então a pessoa vai falar, mas espera, eu nasci uma menina muito boazinha. Eu cresci uma menina muito boazinha e nunca fiz ninguém sofrer. E depois Deus me livre, estou passando por sofrimentos que, se eu pego o histórico da minha vida inteira, eu nunca fiz uma coisa que justifique, que quer dizer, sendo que o olho por olho, dente por dente, quer dizer, o que a pessoa fez, se ela não se arrependeu do que ela fez, se ela não retificou isso de outra forma, então vai acontecer para ela no máximo o que ela própria fez. E ela fala, eu estou vendo que eu não fiz essas coisas, o que eu estou sofrendo hoje não são coisas que eu fiz, quer dizer, eu estou sofrendo muito mais do que eu mereço. E aí dizem nossos sábios, o tzadik que ele está sofrendo é um tzadik filho de um rachá. O tzadik é a pessoa santa, e ele está sofrendo porque ele é filho de uma pessoa ruim. Mas aí, esse é mais um dito dos nossos sábios que vai contra a própria Torá, aparentemente. O nosso patriarca, o Yaakov, o Jacó da Torá, ele foi o que mais sofreu. E o pai dele era um tzadik, o pai dele, o Yitzhak, era um santo. O avô dele, o Abraão, era um santo. Como pode ser que o Yaakov, ele foi o que mais sofreu? E não justificaria isso de acordo com o que os nossos sábios disseram. Aí de novo você vai para a Torá oculta. O que quer dizer o tzadik, filho da pessoa ruim? Aí você vai para... A nossa Torá fala que é proibido se vingar. Sendo que a Torá é a sabedoria divina, Deus não tem como fazer diferente do que o que Ele próprio é. Então, se Ele fala que é proibido se vingar, quer dizer que Ele próprio nunca vai se vingar. E no segundo mandamento está escrito que Deus vai cobrar até a terceira, quarta geração de quem faz o mal. E a própria Torá, o Pentateuco, está escrito que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Então, como pode ser que Deus vai cobrar até a terceira ou quarta geração de quem faz o mal, se é proibido se vingar? E se os filhos não pagam pelo pecado dos pais? E aí entra a Torá oculta, que ela vai te dizer, esse filho do segundo mandamento não é um filho biológico, é um filho espiritual. Ou seja, no judaísmo existe um assunto que é chamado de reencarnações, mas não é a mesma categoria de reencarnações aí das outras religiões. Ou seja,
Não confunda o nosso caso de reencarnações com as outras religiões. Então, a reencarnação no judaísmo ela vai funcionar da seguinte maneira: a pessoa fez uma coisa ruim, ele tem direito a se reencarnar novamente para consertar de uma maneira positiva. Então vai aparecer na frente dele todas as coisas ruins que ele fez, e ele vai ter que novamente interagir com isso, e ele vai ter que ser bonzinho agora, não fazer a maldade de volta. Mas aí na segunda reencarnação ele fez toda a maldade de novo. Então vai surgir para ele uma terceira oportunidade. Nessa terceira oportunidade ele vai poder, todas essas coisas vão aparecer na frente dele de novo de formas diferentes. Ele vai poder retificar tudo bonitinho, e aí ele recebe 99% de desconto do sofrimento que ele tinha que passar. Mas de novo ele fez tudo de ruim. Se isso continuar, Deus me livre, no dia que chegar a retificação dele, ele vai sofrer muito. Então, Hashem faz uma bondade para ele. Na quarta reencarnação, ele recebe já o castigo pelas 3 anteriores. Então, muitas pessoas entre nós estão passando por essa quarta reencarnação. Muitas pessoas entre nós estão passando por sofrimentos que a pessoa fala: eu não fiz nada que justifique os meus sofrimentos. Então, a Torá responde para ela assim: você é muito fofa, você não fez nada que justifique esses sofrimentos, você é uma santa, você realmente é uma pessoa boa. Mas não é a primeira vez que você passa por esse mundo. A primeira vez que você passou por esse mundo, aí você, Deus me livre, fez coisas que não foram boas. Aí você teve mais uma chance. Na segunda chance, no lugar de retificar a primeira, você acrescentou nas coisas não boas. Aí você teve uma terceira chance. Na terceira chance, no lugar de retificar as 2 primeiras, você acrescentou nas coisas não boas. Então, na quarta chance, você já não tem chance. Agora você já nasce para sofrer. O que quer dizer nasce para sofrer? Você passa por essa retificação, somente você só sofre o que você fez, você não sofre nada mais do que isso. Então a pessoa tem que estar feliz que não existe sofrimento eterno. Quer dizer, depois que ela terminou de sofrer o dente por dente, ou seja, assim, medida por medida, midah k'neged midah, é chamado em hebraico, midah k'neged midah, medida por medida, a palavra é parecida até, ela só vai sofrer no máximo o que ela fez. Então diz o Arizal, ele traz como exemplo todas essas pessoas que faleceram, morreram nas cruzadas e na Inquisição. A pessoa, ele diz o Arizal, na época do primeiro Bet HaMikdash, na época do primeiro templo sagrado de Jerusalém, a pessoa fez idolatria, rezava para a estátua, e aí diz o Arizal, para retificar isso, medida por medida, sendo que aquela pessoa ali morreu com orgulho de ter rezado para a estátua, e ele sabia, ele estava consciente de que isso era coisa ruim, e mesmo assim ele fez, e ele nasceu de novo, eram 810 anos de idolatria, ele nasceu de novo e rezou para a estátua de novo, e nasceu de novo e rezou para a estátua de novo. Depois da quarta reencarnação dele, ele nasce nas cruzadas e na Inquisição, e aí os inquisitores falam para ele: ou você vai rezar na igreja, vai rezar para a estátua, você vai rezar para um Deus que é 3, que não é um, ou você vai morrer queimado em praça pública. Ele fala: vou morrer e não fazer uma coisa dessas, vou morrer e não fazer idolatria. Então ele retificou medida por medida, ele vai para o alto paraíso. 1 hora no baixo paraíso são como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. 1 hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. Então na hora que ele retifica, ele já chega num nível que ninguém consegue alcançar ele. Então, na hora que a gente passa por esses sofrimentos, diz o Arizal, inclusive um exemplo muito interessante, ele fala assim, tinham 10 gerações entre o Adão e a Eva e o dilúvio.
E nessas 10 gerações as pessoas fizeram coisas tão ruins que cada uma dessas 10 gerações justificou ter um dilúvio. Só que Hashem esperou para eles fazerem chuva, para eles voltarem para o bom caminho. E depois, na 10ª geração, teve o dilúvio. E o que aconteceu com essas pessoas das 9 gerações anteriores, que eles mataram, roubaram, dormiram com a mulher do outro, fizeram tudo de ruim e não tiveram dilúvio? Aí diz o Arizal, isso o Zohar também traz, eles eram aquelas crianças que nasceram no Egito e que o faraó mandou jogar as crianças no rio Nilo. Então, sem saber, o faraó foi escolhido para fazer a coisa ruim, que era a retificação daquelas almas. De acordo com a regra de que Hashem, Deus faz uma coisa boa nesse mundo por meio de uma pessoa boa, quer dizer, ele escolhe a pessoa boa para ser a pessoa que vai dar uma tzedakah, para ser a pessoa que vai estudar a Torá, para ser a pessoa que vai fazer uma mitzvah. E quando alguém precisa sofrer, o tribunal divino escolhe a pessoa ruim para fazer com que o outro sofra, para depois disso poder dar um castigo para aquela pessoa ruim. Então, nesse caso, Deus me livre, o faraó, ele foi escolhido para ser a pessoa ruim e ele mandou jogar aquelas crianças na água. Só que aquelas crianças, elas eram as almas daquelas pessoas que viveram antes do dilúvio e que fizeram todas as atrocidades para causar o dilúvio e morreram felizes antes do dilúvio. E o pai, antes de falecer, ele deixa a herança para o filho. Ele fala para o filho: o papai foi esperto, o papai matou, roubou, dormiu com a mulher do outro, está aqui o dinheiro, olha, seja esperto como o papai. E morreu feliz, orgulhoso de todo o mal que ele fez. E aí ele nasce e é jogado dentro d'água. Quer dizer, aquela criancinha fofinha, recém-nascida, ele era aquela pessoa ruim da reencarnação anterior. E aí foi a retificação dela. Então, o que acontece com cada um de nós no pequenininho é que alguma coisa ruim que a gente fez numa reencarnação anterior, a gente retifica isso agora, a gente recebe isso agora, medida por medida. Então, no lugar de reclamar, de falar que a gente está sofrendo, vamos falar: ai, que gostoso que eu estou agora pagando todas as minhas dívidas. Imagina que eu fui um endividado muito tempo e agora estou pagando todas as minhas dívidas, quer dizer, todo o sofrimento, tudo que eu fiz de errado, agora estou levando de volta. E o que eu posso fazer para amenizar um pouco isso é acrescentar nas coisas boas. E aí você acrescenta nessas coisas boas, e aí você diminui essas coisas ruins. Então, acrescentar, você reza, você fala com Hashem, você fala com Deus, você está mais próxima de Deus agora. A pessoa que está sofrendo, ela fica mais próxima de Deus, mas mais próxima de verdade. Não é um como se fosse. Ou seja, a opinião dela é levada em conta lá em cima. Então diz o rei Salomão: Eloquim me bakeshet nerdav. Ou seja, assim, a Gemara nos conta, a pessoa perseguida, Deus deixa de fazer tudo o que ele está fazendo para ajudar a pessoa que está sendo perseguida. Então, se aquela pessoa não teria que ter nenhuma projeção nesse mundo, no mérito disso que ela é perseguida, agora ela se tornou uma pessoa muito importante, uma pessoa muito grande, uma pessoa muito querida por Deus. Então ela deveria ir lá agradecer para quem está perseguindo ela, falar: olha, se não fosse você eu seria nada. Agora, no mérito de que você está me perseguindo, agora eu fiquei uma pessoa muito importante no mundo, eu fiquei uma pessoa importante lá em cima. Não é só que eu fiquei uma pessoa importante nesse mundo aqui embaixo, agora Deus está levando em conta a minha opinião. Imagina uma coisa assim: você está rezando e Deus está te ouvindo, você reza por alguém, você é atendida no mérito dos seus sofrimentos. Então, isso que é o que a gente ganha com os sofrimentos, é que a nossa alma fica mais jovem, reluzente, refinada. E na hora que você reza, suas rezas são atendidas, suas bênçãos acontecem. Então a gente só tem que agradecer pelos sofrimentos. E diz o Alter Rebbe
o nosso primeiro Rebbe de Chabad, esses sofrimentos que eles são medida por medida, se a gente não passa por isso aqui, depois tem o mundo da retificação. O mundo da retificação, que ele é limitado para 12 meses, é o que é chamado no judaísmo de Geinom. Então, esse Geinom não é o inferno cristão, não foi inventado a partir do inferno judaico, que é o Geinom. O inferno cristão foi tirado da mitologia, que lá tem o Deus do bem, o Deus do mal, a fonte de Deus e o diabo, tipo duas entidades, dois mundos eternos. Isso foi tirado da mitologia, isso não tem nada a ver com a nossa religião. Mas no judaísmo existe o mundo da retificação, que é o mundo de baixo, vamos dizer. A gente diz que tem o mundo de cima, que é o paraíso. Quando esse em cima e embaixo não é material, não é materialmente falando, são níveis espirituais, né? Espiritualmente falando, o mundo de cima é o paraíso e o mundo de baixo é o Gehenom. O Gehenom traduzido como inferno, mas não é a categoria de inferno cristão. Lá é o inferno da mitologia, né? O nosso inferno é o mundo da retificação. Uma hora lá é como 70 anos dos sofrimentos do Jó nesse mundo. 70 anos dos maiores sofrimentos. Então, por causa disso, diz o Alter Rebbe, você olha para cima, você vê o sol. De manhã o sol nasce, depois ele começa a rodar o mundo até o anoitecer que ele se põe, o pôr do sol. Quantos milhares de quilômetros ele andou, por enquanto que você está vendo ele subir até lá em cima? E a sombra dele aqui nesse mundo andou poucos centímetros. Então diz o Alter Rebbe, com poucos centímetros de sofrimento que você sofre aqui nesse mundo, você se livra de milhares de quilômetros de sofrimentos desse mundo de baixo que é o Gehenom. Então quando a pessoa fala sobre sofrimentos, Kafakela e Gehenom, todos esses sofrimentos que constam nos livros de Mussar, nos livros de Kabbalah, para você que já sofreu nesse mundo, nada disso se aplica mais. Ou seja, tudo que você tinha que passar, o que você sofreu um pouquinho nesse mundo, já te livrou do Kafakela, do Rebutakeva, do Gehenom, já te livrou de todos os castigos dos livros de Mussar e de Kabbalah. Você já está isento de tudo. Pessoal, depois dos 120, com saúde de 20, com alegria de 20, com vitalidade de 20, com beleza de 20, depois dos 120 chega no mundo de cima, aí o tribunal divino vai falar, olha, a gente vai mostrar para você um filme de quem você era na reencarnação anterior. Aí você fala, não precisa me mostrar nada, porque nessa reencarnação atual eu já sofri tudo que eu precisava sofrer. Já estou limpo. E essa é a verdade. E isso que eles vão falar para você também. Se você fala, me mostra o filme, eles vão falar, não precisa te mostrar, porque você já limpou tudo, esse filme apagou. Apagou aqui em cima, não consta que você fez nada de ruim. Por causa dos seus sofrimentos, tudo que você fez de ruim, que estava pendente aqui em cima para você ir para o Gehenom, o mundo de baixo, tudo isso desapareceu. Sua ficha está em branco. Pode ir direto para o paraíso. E uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. Então imagina o que você ganhou. Então tem que agradecer a Hashem pelos sofrimentos. Então novamente lembrando a todos vocês que a nossa aula de hoje foi doada, foi patrocinada, foi uma tzedakah da nossa querida Lígia, que é nossa aluna de tanto tempo, de Taubaté, desde quando a gente tinha o Bet Chabad lá em Taubaté, e ela está doando essa aula no mérito do seu querido marido, Dr. Marcílio Paulo de Antunes Bueno, que a forma dele de servir a Deus era sendo um bom médico, e agora ele está precisando de uma pronta recuperação. Então que Hashem dê a ele, no mérito da sua doação, Lígia, no mérito da sua tzedakah, você pode olhar para cima e falar, Hashem, agora eu fiz a minha parte, agora você faz a sua. E
que Hashem dê a ele uma pronta recuperação, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, a todos vocês. A nossa querida Lígia, que o nome em hebraico dela é Golditzbia, em português Lígia, então, que a gente se conhece já há quase 20 anos, que a nossa querida Lígia e todos vocês, que vocês tenham muito sucesso, atzlachá, abriut, panazá bechefa, nachat yodei ametim mekol mishpachá, e o principal, muita alegria. E quando você recebe os sofrimentos com alegria, você agradece a Hashem, fala: Hashem, muito obrigado, estou pagando minhas dívidas, estou feliz que estou me sentindo mais leve, estou mais, a minha alma, que sou eu próprio, minha alma está mais refinada, mais reluzente, mais pura, estou feliz que estou me livrando de toda a sujeira. Esses sofrimentos estão limpando a minha alma de toda a sujeira espiritual que estava grudada nela. Dizem nossos sábios, tem o Ishmael Cohen Gadol, que na profecia ele aparece com fezes nas roupas, né? Então perguntam nossos sábios, que é isso? Está se tratando aqui de um mundo espiritual, mas existe uma coisa que se chama fezes espirituais. Quando a pessoa, numa reencarnação anterior, fez uma coisa ruim, então ele grudou na alma dele essa coisa ruim que ele fez. E agora, por meio dos sofrimentos, a gente está tomando banho, se livrando de todas essas fezes espirituais, a nossa alma está ficando limpinha, refinada, reluzente, jovem. E a gente só tem que agradecer a Hashem, falar: Hashem, muito obrigado por todos os sofrimentos, e agora já está muito bom, agradeço, já não precisa mais do sofrimento, já me purifiquei o suficiente, agora deixa eu me purificar por meio de acrescentar nas coisas boas. E com certeza, depois que a pessoa sofreu, a Hashem já leva em conta a opinião dela e vai levar em conta também essa opinião, que ela não quer mais sofrer. E agora, daqui para frente, só coisas boas, só refinar a nossa alma por meio do estudo da Torá, do cumprimento das mitzvot, da tzedakah, só por meio de coisas boas. Então, novamente, muito sucesso para todos vocês, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo, e muita alegria. Vekol tov.